Olá, estudante! Eu sou a Simone, sou professora de arte na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nessa aula, vamos falar sobre arte e participação política ou social. Em que momentos a arte e a cidadania se entrecruzam? Vamos lá? Vamos conhecer? Para começar, vamos falar um pouquinho sobre as relações entre arte e cidadania. Como as artes participam na vida social da qual estão inseridas, se é que participam. E aí tem uma discussão a respeito, né? Existem aqueles que defendem que a arte deve se preocupar apenas com ela mesma, né? A antiga reivindicação da arte pela arte, né? Daqueles que acreditam que a arte não deve se contaminar, por assim dizer, com o contexto social da qual estão inseridas, mas, por outro lado, como a gente já viu, a arte, as manifestações artísticas de uma sociedade participam da cultura, né? E da sociedade do tempo em que ela está inserida. Então é muito difícil que os artistas e que a arte não queira, por sua vez, também manifestar ou se manifestar sobre as questões que estão agitando e que estão animando a vida social. E cada vez mais, contemporaneamente, o artista tem se colocado e colocado a sua arte em prol de discussões e de questões sociais mais amplas. Nesse sentido, a gente pode falar em uma arte política, né? Uma arte que está refletindo sobre as questões que estão colocadas para o seu tempo. De certa forma, a arte sempre esteve vinculada, mais ou menos vinculada, ao poder político. Isso porque a arte, como qualquer outra produção humana, necessita de recursos materiais para se produzir, para se manifestar. O artista, como qualquer outro trabalhador, ele depende do acesso a determinados recursos para se manter enquanto cidadão, enquanto pessoa e para produzir a sua arte, né? Essa concepção da arte pela arte muitas vezes exclui as questões materiais pertinentes à produção artística. Toda arte precisa de financiamento. Não à toa que a arte sempre esteve ligada, mais ou menos ligada, aos donos do poder, né, e ao poder político. Isso desde lá do Renascimento, que a gente viu, onde surge a prática do mecenato, a forma mais antiga de financiamento às artes. Lá no Renascimento, o artista ele era financiado geralmente ou pela igreja, ou pela nobreza, não à toa que a sua arte falava sobre o quê? Falava, né, o grande tema das pinturas renascentistas eram temas bíblicos. Por quê? Eram patrocinadas pela igreja. Da mesma forma, além dos temas bíblicos, o grande motivo, né, o grande tema das artes clássicas era a retratação da nobreza, que era quem financiava a arte. Mais contemporaneamente a gente vê outras formas de vinculação da arte com o poder político. Isso se deu na União Soviética pós-revolução, pós-1917, em que surgiu uma corrente artística chamada de realismo socialista, que era diretamente financiada pelo Estado stalinista, que usava a arte para exaltar valores da revolução em curso na União Soviética. Então os artistas falavam sobre a revolução, colocavam os líderes da revolução como heróis nacionais, etc. De outra parte, o nazismo também é outro grande exemplo de como o poder político se utiliza da arte para se manter no poder, como forma até de publicidade e propaganda. Muito já se falou, muitos críticos já falaram, já apontaram, muitos estudiosos já apontaram as relações entre o nazismo e as artes. Mas não era qualquer tipo de arte, O Hitler gostava muito e exaltava a arte clássica, a arte lá de Grécia e de Roma. E os ideais de beleza, de perfeição, de harmonia, que estavam mais ou menos em consonância com os ideais da raça pura. Então as relações entre arte e sociedade, e arte e política já são muito antigas e, na verdade, eu acho que sempre existiram. Entretanto, a gente começa a falar de uma arte engajada no período pós-guerra na Europa e que na América Latina coincide com o momento em que começa a ascensão de ditaduras militares. Lá pela década de 60, a gente começa a falar em uma arte engajada, ou seja, uma arte que vai conscientemente se utilizar das suas linguagens e ferramentas para debater temas da vida política. E desde a arte moderna, a gente tem uma ruptura. E a arte moderna, ela traz um dado novo para o campo das artes, que é a reivindicação, pela primeira vez na história das artes, da autonomia artística, que é diferente da reivindicação da arte pela arte. Por quê? A autonomia artística, defendida pelos artistas modernos, queria dizer que o artista tem total liberdade para se utilizar das linguagens que preferir, para falar sobre os temas que quiser, enfim,
não deve haver nenhuma censura à arte, nem do ponto de vista estético, nem do ponto de vista ético, ou seja, nem do ponto de vista dos temas que seriam dignos ou não de serem tratados pela arte. Então, cada vez mais, a partir da arte moderna, o artista vai se ver como cidadão. Ele vai poder falar sobre o que ele quiser. Ele não tem que mais falar sobre o tema religioso porque a igreja está financiando, ou não tem que mais retratar a nobreza porque ela que está pagando o quadro. Mas ele vai ter plena liberdade artística para experimentar e para falar sobre o que ele quiser, da maneira como ele preferir, né? Se utilizando de qualquer técnica ou linguagem. E cada vez mais a gente vai ter então uma aproximação do artista como cidadão. Cada vez mais esse artista vai se interessar pelas coisas do mundo. Aliás, essa é mais uma das reivindicações da arte moderna, que é aproximar cada vez mais a arte da vida. A gente já discutiu em aulas anteriores que a arte sempre foi uma produção para ser consumida por poucos e os artistas modernos vão tentar cada vez mais fazer com que essa arte dialogue, enfim, e chegue ao maior número de pessoas. Então o artista vai se ver cada vez mais como um cidadão, como alguém que quer aproximar a arte da vida, quer utilizar a arte, suas linguagens, para falar, né, para debater os temas que estão na ordem do dia na vida social, e vai utilizar a arte como instrumento de reflexão, de crítica, de protesto e de denúncia. Não é à toa que o Hitler não gostava desse tipo de arte, né? Vai chamar a arte moderna como arte degenerada. Então, cada vez mais da arte moderna em diante, o artista vai produzir cada vez mais na fronteira entre a ética e a estética, ou seja, ele vai utilizar a sua arte para se posicionar no mundo. E a partir da década de 60, a gente vai ter uma arte abertamente política, que vai se colocar enquanto ferramenta da luta política. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma grande expressão da arte política é o grafite do Banksy, que vai produzir obras muito famosas, né, que vão se tornar muito conhecidas, que vai tentar unir a gravura com a crítica social. Né, nessa imagem que a gente vê, ele coloca uma criança que viralizou, né, na época, que ficou muito famosa, ele coloca uma criança vietnamita, e aí a gente tem artistas cada vez mais nos Estados Unidos se colocando, se engajando contra a guerra no Vietnã. E o Banksy vai colocar, né, uma criança, uma menina vietnamita, né, correndo dos horrores da guerra, numa fotografia que ficou muito famosa à época, de mãos dadas com o Mickey e o Ronald McDonald, ou seja, dois símbolos da cultura norte-americana, fazendo então uma arte pública como instrumento de reflexão. E você? Você acha que a arte deve manifestar a posição política dos artistas? Sim ou não? Bom, esse é um tema que não cansa de ser discutido, né? Recentemente, a gente assistiu aqui no Brasil diversas polêmicas de artistas que se manifestaram no Lollapalooza, que declararam voto. Alguns acham essa uma atitude interessante, porque, né, coloca qualquer posição do artista no mundo. Outros criticam, acham que a arte não deve, né, que o artista deve se manter neutro em relação às coisas do mundo. Enfim, essa é uma discussão que está sempre se reinventando. Bom, no Brasil, a gente tem uma tradição de arte política que vai desde lá a década de 60, que coincide com a ascensão da nossa ditadura militar. Na década de 60 e 70, a gente tem toda uma efervescência cultural e uma produção artística que vai se engajar contra a ditadura militar no Brasil. Dessas tendências e dessas manifestações artísticas, o tropicalismo vai ser uma das expressões mais potentes, do meu ponto de vista, e que vai impactar profundamente a cultura no Brasil, a cultura política no Brasil. A manifestação tropicalista mais conhecida é na música, né, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão, Tom Zé, os Mutantes, que vão propor um novo conceito de música popular brasileira, por assim dizer. Vocês estão vendo aí a capa do disco, né, que veicula o nome do movimento, Tropicália, O Panis et Circenses, que é considerado um dos maiores discos da música brasileira. Foi recentemente eleito pela revista Rolling Stone Brasil como o segundo melhor álbum de toda a história da música brasileira. E foi um disco que impactou profundamente a música popular no Brasil. Ao mesmo tempo que eles queriam devorar esses símbolos nacionais, eles se utilizavam e eram muito influenciados pela cultura pop, de maneira geral. Então eles foram os primeiros a eletrificar a música, né, introduzir o uso da guitarra elétrica, e aí principalmente os Mutantes, né, o grupo paulistano, liderado pela Rita Lee, vai ser o responsável por produzir um rock psicodélico no Brasil, com o uso da guitarra elétrica, e vão tentar então mesclar esses símbolos nacionais e uma arte eminentemente nacional com aspectos da cultura pop mundial. E os tropicalistas vão ser aplaudidos e criticados ao mesmo tempo, tanto pelo público quanto pelos seus pares. O Festival da Música, de Música Brasileira de 67, vai ser um marco para o movimento tropicalista.
né? Vamos ter duas canções vencedoras, uma do Gil, que é Domingo no Parque, e outra do Caetano Veloso, Alegria, Alegria, que vão, de certa forma, ser o pontapé do movimento tropicalista na música. Em 68, no ano seguinte, o lançamento desse disco vai, de fato, impulsionar o movimento tropicalista, que abarcou não somente a música, mas diversas linguagens, como as artes plásticas, o cinema, a poesia, enfim. De certa forma, vai impactar toda a cultura brasileira. E os tropicalistas eles vão propor uma estética experimentalista, vão tentar aliar inovação e tradição. Então, sempre esse jogo de contrastes vai marcar a estética tropicalista, que vai trazer libertação e mudanças para o panorama cultural brasileiro. Esse disco, Panis et Circenses ou Tropicalia, vai reunir os principais expoentes do tropicalismo na música. Como eu já falei, Gil, Caetano, Gal Costa, o trio paulista Os Mutantes, Tom Zé, Torquato Neto, Rogério Duprat, enfim, vão reunir os principais expoentes do tropicalismo na música. E vai ser um marco fundamental da música brasileira. Mas, por mais que, quando a gente pensa em tropicalismo, logo vem a imagem de Gil, Caetano e da música, como eu falei, o tropicalismo se expandiu por diferentes linguagens. E sua origem teve mais ligada às artes plásticas do que à música. O nome Tropicalia veio de uma instalação do Hélio Oiticica no MAN, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e numa exposição de 67. Bom, então a Tropicalia do Hélio Oiticica, como ele mesmo nos diz, o ambiente criado era obviamente tropical, como num fundo de chácara e, o mais importante, havia a sensação de que se estaria de novo pisando na terra. Essa sensação sentira eu anteriormente ao caminhar pelos morros, pela favela, e mesmo o percurso de entrar, de sair, dobrar pelas quebradas de Tropicalia, lembra muito as caminhadas pelo morro. As imagens tropicais, de onde o título, são evidentes. Areia, araras, plantas. A obviedade, intencionalmente inscrita no trabalho, se associa à ideia de participação pelo processo de penetrá-lo. Um ambiente que, ruidosamente, apresenta imagens. Bom, então, além da música e das artes plásticas, como eu falei, o tropicalismo vai penetrar nas mais diversas linguagens artísticas. E o cinema não poderia ficar de fora. A gente já tinha uma tradição de cinema político brasileiro antes do tropicalismo, e essa tradição de cinema político se expressou fundamentalmente através do cinema marginal e do cinema novo, um e outro rompendo com a estética da produção de Hollywood, que era até então, né, o modelo que tentava ser reproduzido no Brasil, através de companhias como a Vera Cruz, etc. O que predominava no panorama cinematográfico brasileiro, então, era as chanchadas, ou as pornochanchadas, e as produções que tentavam copiar aqui a estética hollywoodiana. E além do baixo orçamento, então, o cinema marginal vai trazer para as telas personagens que até então eram marginalizados do cinema brasileiro, como prostitutas, ladrões, todo tipo de anti-heróis que a gente pode pensar. O cinema novo também vai propor uma estética bastante radical, em ruptura com a estética hollywoodiana. Vamos ver um pouquinho? Bom, no primeiro momento, o cinema novo vai propor, né, a máxima do Glauber Rocha, que é uma ideia na mão e uma câmera na cabeça, ou seja, um cinema que é feito de conceitos, que é feito de ideias e não uma superprodução toda acabada. Bom, os críticos apontam várias fases do cinema novismo e na terceira fase, em que eles abandonam um pouquinho esse ideal de câmera na mão, em que a estética cinema novista está um pouco mais avançada, um pouco mais desenvolvida do ponto de vista técnico, é que eles vão chamar de uma fase tropicalista desse cinema novo, que, assim como na música, vai trazer esse jogo de contraste também para as telas. Sempre personagens ruidosos, essa dicotomia entre moderno, atrasado, que vai compor uma nova imagem de Brasil. Bom, e não dá para falar de arte e política no Brasil sem falar de teatro, né? Do ponto de vista da influência tropicalista, o Teatro Oficina, né, o teatro liderado pelo José Celso Martinez Correia, ou só Zé Celso, como é mais conhecido, vai ser o grande expoente tropicalista das artes cênicas no Brasil. E é o único grupo de teatro com atuação ininterrupta de lá para cá, né? O Teatro Oficina continua atuante hoje na cidade de São Paulo. E ele vai incorporar essa antropofagia do tropicalismo. Aliás, faltou dizer que o movimento tropicalista ele vai retomar alguns
algumas reivindicações e alguns padrões estéticos dos modernistas, principalmente a antropofagia. Ele vai produzir uma arte que é nacional, mas vai tentar devorar esses símbolos nacionais para produzir uma cultura nova. No teatro, o Oficina vai ser o grande expoente dessa liberdade de expressão, desse experimentalismo nas artes cênicas. E aqui eu estou falando de teatro político, mas é até curioso, ou até contraditório um pouco, colocar o Teatro Oficina como um expoente do teatro político no Brasil, porque eles próprios, da época, na década de 60, não gostavam de ser rotulados ou de ser identificados com o teatro político que se fazia então, principalmente com o teatro do CPC da UNE e o Teatro de Arena de São Paulo, que foram os dois grandes expoentes do teatro político no Brasil. Isso porque esse teatro político e essa arte política, antes do tropicalismo, era uma arte de conteúdo político. Era uma arte que se preocupava fundamentalmente em expressar um conteúdo político, então de fazer críticas à ditadura, de maneira mais ou menos direta. Já o tropicalismo vai tentar elaborar uma outra estética, vai se preocupar com experimentalismo, com questões estéticas mais apuradas, por assim dizer. Então o Teatro Oficina ele vem com uma certa terceira via, assim como o tropicalismo vem, com uma certa terceira via nas artes, que é uma arte política, que é uma arte engajada, de protesto social, mas que não quer falar diretamente de política, mas tenta propor uma nova estética para a cultura brasileira. Bom, vamos ver um pouquinho que o Augusto Boal, um dos grandes diretores de teatro do mundo, reconhecido mundialmente, e um dos fundadores do Teatro de Arena, vai falar sobre a sua arte. Além de fundar o Teatro de Arena, o Augusto Boal criou o que se convencionou chamar de teatro do oprimido, que é um teatro que se coloca diretamente em favor da luta social. Vamos ver? Uma vida dedicada à dramaturgia, capaz de transformar corpos e mentes em potência de libertação criadora e coletiva. Assim viveu Augusto Boal, um dos autores mais importantes do teatro contemporâneo, que completaria 90 anos nesta terça-feira, dia 16. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Não deixe de conferir os links no Saiba Mais. Vou deixar vocês com uma frase da Nina Simone, que diz que o artista deve se posicionar sobre sua época e sobre sua realidade. Bons estudos! Nos vemos na próxima aula.